Em frente ao Palácio da Alvorada, Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira, há pouco, que concorda com a divulgação de trechos do vídeo da reunião ministerial de 22 de abril que não tratem sobre a segurança nacional. Ele disse o seguinte: como é um vídeo e nós classificamos como secreto da minha parte, a parte do tocante ao inquérito está liberada. Até palavrão meu, que eu falei lá, sem problema nenhum. Da minha parte está liberado isso aí. E acrescentou: agora eu espero que as questões sensíveis, segurança nacional, soberania nacional não vazem. Isso é péssimo para o Brasil. São as falas do presidente Jair Bolsonaro. E é mais ou menos o que a gente falava, né, Zé Maria? Eu queria um constrangimento para o governo federal, né? Não é uma questão de concordar ou não concordar com a divulgação, mas o presidente agora é constrangido a dizer que sim, concorda com a divulgação, que não vê problemas, né? O presidente está certíssimo. É uma tentativa de constranger não o Jair Bolsonaro, mas o presidente do Brasil. É constranger o Brasil, como eu disse. O presidente está certo. Ele poderia, Vitor, ter apagado o vídeo. Ele não tem nada, nenhuma lei, nenhum decreto que obriga o presidente da República a manter esses vídeos. O próprio presidente Jair Bolsonaro, que cuidou de se vacinar no Palácio do Planalto. E essa vacina é a seguinte: logo que ele entrou, ele não faz reuniões secretas, só ele e uma pessoa, sempre tem uma testemunha, né? Sempre, para evitar que alguém entre para uma reunião com o presidente e saia dizendo: eu falei isso e isso com o presidente. Ele tem sempre uma testemunha. E, se possível, gravado. Mas isso é uma decisão dele. Ele poderia mandar destruir ou apagar esses vídeos, né? Poderia, mas não o fez. Quando recebeu o comunicado do Supremo de que deveria repassar, aí ele já não poderia mais fazê-lo, porque seria obstrução de justiça, né? E ele fez muito bem em entregar na íntegra o vídeo, como determinou o ministro do Supremo. De novo, eu acho um absurdo que um ministro do Supremo, não é porque é Celso de Mello, não é porque é outro, qualquer um ministro do Supremo determinar alguma coisa a um presidente da República, eu acho um pouco demais. Sim. Tinha que ser, pelo menos, o plenário do Supremo determinar ao presidente da República. Nós estamos falando aqui sobre as declarações do presidente Jair Bolsonaro, agora há pouco nessa coletiva que ele deu ali em frente ao Palácio da Alvorada, na rampa ali do Palácio. E a gente separou aqui alguns trechos da fala do presidente. Bolsonaro disse que é muito cedo ainda para avaliar o desempenho do ministro da Saúde, Nelson Teich. Vamos acompanhar. Se coloque no lugar dele. Já pegou uma situação complicada. Não é o Ministério da Saúde, isso já é um problema. Tá? Tendo em vista vícios que tínhamos aí. Ainda pega com a crise da pandemia. Não é fácil, não posso cobrar dele muita coisa. Tenho conversado com ele, pretendo amanhã conversar de novo, aqui para buscar minimizar o sofrimento das pessoas acometidas, não só com o vírus, bem como de outras enfermidades também, que parece que ninguém mais tem outros problemas, são problemas só esses no Brasil. Falando sobre o decreto que libera as academias e barbeiros, ele disse que se alguém discordar, pode recorrer na justiça. Temos decidido que as medidas restritivas cabem aos governadores e prefeitos. Deixar bem claro, esses dois últimos decretos, abri uma construção civil lá atrás e hoje um decreto voltado para academias, porque saúde é vida, voltado ao salão de beleza e barbearia. Okay? Compete a mim decidir quais são as profissões essenciais. Então, vamos lá. Se alguém for contra, né, procura um parlamentar, ele entra com o projeto legislativo para anular aí o meu decreto. Ou então entra na justiça. Esse é o caminho democrático para quem acha que o meu decreto foi além do que deveria ter sido feito. Depois o presidente falou sobre o fato de Teich não ter sido consultado sobre a mudança. Ontem isso gerou um certo constrangimento, viralizou o vídeo do ministro da Saúde recebendo a notícia pelos jornalistas, sendo questionado durante a entrevista coletiva, porque não houve uma consulta do presidente Jair Bolsonaro ao Ministério da Saúde. Bolsonaro minimizou. Não é porque faltou um contato, a gente vai desclassificar esse novo decreto que trata de mais algumas profissões, tá certo? Acontece. Quantas vezes você chega em casa com um colega para almoçar e não avisa a tua esposa?
Vai acabar o casamento por causa disso? Na sequência vem esse trecho sobre o qual nós comentávamos. Ele fala do vídeo que espera que as partes sensíveis à segurança nacional não sejam divulgadas e admite que falou palavrão. E esse vídeo que está à disposição aí da Justiça, eu espero que as questões sensíveis de segurança nacional não se tornem públicas, que isso prejudique muito a economia do Brasil. O informante de vocês, ou vazador, tá? Troque, porque ele não vazou nada, porque como é um vídeo, o vídeo está aí à disposição da Justiça e nós classificamos como secreto, tá? Da minha parte, a parte do tocante ao inquérito está liberado. Até o palavrão meu que eu falei lá, o palavrão sem problema nenhum. Não tem toda a minha parte está liberado, isso aí. Tá, agora eu espero que as questões sensíveis, segurança nacional, soberania nacional, que tem soberania nacional no vídeo, não vazem. Finalmente, o presidente falou sobre o exame a que ele foi submetido para o coronavírus. O que eu estou fazendo valer não é o que está escrito lá no laudo lá do exame. O meu direito a privacidade, como eu tenho o direito a privacidade. Tem uma lei nesse sentido, e a lei vale por mais humilde cidadão brasileiro ao presidente da República. Bom, são várias falas então do presidente para a gente repercutir. Como eu disse, foi uma declaração dada por ele agora há pouco em Brasília. Então, vamos lá, vamos falar sobre isso. Zé Maria, queria começar com você falando principalmente sobre o ministro da Saúde. Ele falou ali bastante sobre a divulgação do vídeo, mas acho que a gente já tratou bastante dessa questão, do inquérito que investiga se ele interferiu ou não na Polícia Federal, mas ele falou ali coisas novas, coisas importantes sobre o ministro da Saúde, Nelson Taixe. Disse que o Taixe pegou uma situação muito complicada e que ele não pode cobrar muito nesse momento. O que é que você achou? Eu achei que esse constrangimento público do ministro Nelson Taixe foi criado um constrangimento criado por alguns setores da imprensa que fazem questão de dividir o governo e ficam insistindo, ele foi humilhado, ele foi desinformado. Quem sabe quem foi humilhado ou não? O ministro Taixe. Esse realmente é um assunto que não diz respeito ao Ministério da Saúde, e sim ao Ministério da Economia e as relações de trabalho. Então, não tinha que passar por ele. Por outro lado, também, essas pessoas estão acostumadas com pessoas que fingem. O ministro Taixe não é político e não finge, ele é verdadeiro. Ele não sabia, não fez de conta que sabia, assumiu que não sabia e pronto, porque não era para saber. Se fosse, né, importante a decisão dele, o presidente o comunicaria em primeira fase. O que acontece é o seguinte: há aqui no governo, em Brasília, um grupo criado para analisar essa história, o que está acontecendo na pandemia e tal, com representantes de vários ministérios. Se o presidente Jair Bolsonaro fosse obtuso ali e encarasse só o Ministério da Saúde e só o ex-ministro Henrique Mandetta, nós estaríamos presos, talvez sem serviço nenhum, sem supermercado, sem poder sair à rua, nem na janela, usando máscara e pronto, que se dane o resto. É porque faz parte do comedimento médico de dizer: você não pode fumar, você não deve beber, você não pode, tem que dormir tantas horas. É claro que o médico vai falar isso sempre. É evidente, um médico não vai dizer enche a cara de cachaça no final de semana, não vai dizer. Cada um sabe o que faz e calcula ali os seus riscos. Nesse caso, como se trata de uma pandemia, envolve terceiros. Então é por isso que o governo tem que entrar e fazer a mediação e cuidar mesmo, para que todo mundo não saia fazendo aí o que dê na telha. Por exemplo, colocando em risco outras pessoas. Uma pessoa que é assintomático, sabe que tem, ele não pode. A lei impede que ele saia, né? Tem que ficar em quarentena. A lei nova regulamenta isso. Então, o ministro Nelson Taixe está sendo verdadeiro e cuidando do Ministério da Saúde, enquanto dos outros setores cuidam os integrantes do grupo e, finalmente, o presidente da República. Há uma coordenação, uma liderança que cobravam tanto, né, Vitor? É isso, Augusto, concorda com o Zé? Uma interferência, um constrangimento criado ali pela imprensa, esse entre o presidente e o Nelson Taixe, o ministro da Saúde? Isso aí, ela move uma perseguição, né? Isso aí é um completo absurdo. Olha aqui,
O ministro Nelson Teich, ele foi o escolhido para ocupar uma vaga aberta em consequência de uma crise na relação entre presidente e ministro da Saúde. É natural que ele pegue um problema desse tamanho e, por algum tempo, ele não domine o assunto. Ele está ali estudando ao mesmo tempo em que age. Como diz o Zé Maria, ele está cuidando do Ministério da Saúde. E aí ficam vigiando se ele foi levado para uma reunião, se ele participou de uma decisão aqui e ali. E é um negócio que não faz sentido num país em que, por exemplo, o presidente Lula fazia o que queria. O presidente Lula jamais chamou o ministro para tomar uma atitude. Jamais. A Dilma, mas ela fazia o diabo, ela decidia qualquer coisa, ainda dava uma dura no ministro da área, tal, mal criada também, sempre rabugenta, né? Essa é a palavra correta. Agora, Bolsonaro não pode fazer nada sozinho, ele tem que ficar consultando aqui e ali. Para com isso, porque é tanta denúncia vazia que daqui a pouco uma denúncia que seja séria não vai ser levada em conta pelos que consomem notícias. Tá, tudo é crise. Tudo. Qualquer coisa. Não, o Bolsonaro não cumprimentou direito o ministro tal. Então, epa, esse é o próximo. Ele passou perto do Paulo Guedes e não chamou pelo apelido e tal. Então, opa, Paulo Guedes não vai durar. Até que eles repetem isso meses. Se um dia, como no caso do Moro, repetiram meses que estava em crise. Aí o Moro sai e o cara que começou a dizer que ele sairia em janeiro de 2019, no mês da posse, tá vendo? Eu previ com 1 ano e pouco de antecedência. Isso não é previsão. Isso é uma bobagem repetida, acontece lá na frente. E aí isso sempre se viu no jornalismo, mas não nessa escala. Tinha um colunista brasileiro que ele fazia isso aí. Vem aí a reforma ministerial. Aí ele escrevia na semana seguinte, não, tal coisa atrasou a reforma ministerial. Aí depois de 5 meses o presidente trocava o ministro, ele começava assim, como disse há 5 meses e tal. Isso não é jornalismo. Isso é confundir a vontade do que escreve com a realidade. É o wishful thinking, né, dos ingleses, americanos. Você confunde a tua vontade com os fatos e reza para que aconteça. Mas os fatos não te obedecem. Ok, agora são 6h53. Fala, Zé. Não, era só para complementar, porque entre os comentários do presidente tem a história do exame também, né? O que está em debate e chegou ao Supremo, o relator é o ministro Ricardo Lewandowski, que é o exame que o presidente fez, se ele positivou ou não coronavírus. O presidente disse que foi negativo. Alguns duvidam da palavra do presidente e querem as provas, ou seja, o resultado oficial do exame. Isso começou lá atrás, quando o governador daqui de Brasília detectou que 2 exames positivos, e o presidente fez 2 no mesmo hospital, 2 exames positivos não foram comunicados. E o governador queria saber quem são os 2 para acompanhar, rastrear o vírus aqui no Distrito Federal. Pois bem, então desde lá o presidente Jair Bolsonaro vem acossado sobre isso. Então são 2 flancos novos de guerra do presidente. Um é isso, né? O debate aí é se o presidente da República, se ele tem ou não direitos individuais. Alguns juristas dizem que não e mostram, por exemplo, o presidente, ele é submetido a uma segurança rígida por decreto, ou seja, ele tem que se submeter a uma segurança. E outros pontos que o presidente perde essa individualidade. Mas nisso aí, num exame, não é possível que ele não tenha direito à sua individualidade médica, né? E outro flanco é a história dos cartões corporativos, que está rendendo. O cartão corporativo aí dos últimos meses deu 6 milhões. Ele já explicou que se tratou de um financiamento daquela busca que inicialmente ele negava, porque ele sabia que ia ficar caro, né? Mas, enfim, repatriou os brasileiros,
E aí fica essa discussão que vai ser eterna. Então, 2 assuntos eternos. Um, cadê o exame? Cadê o exame? E outro, cadê o extrato do cartão? Cadê o extrato do cartão?